E eu comento muito isso agora, eu estou lá na Mirador dando um espetáculo lá, como você também já esteve muitas vezes em campeonato do Atlético, época do futsal, brejeiros. Eu, no futsal, eu não gosto de lá comentar, você já tem uma facilidade para comentar o futsal. Eu não tenho, não gosto. Gosto de ver e não gosto de comentar, mas gosto muito do campo agora. E nos outros esportes não tem essa familiaridade. E eu sempre digo na Mirador lá para os amigos da Daci, Rogério, Lorival, Hélio, fiz, olha, a hora que precisa de um comentarista que sabe de todos os esportes, chama o Curuca, chama o Cedrez, que o Cedrez sabe. É verdade, você tem essa facilidade. Eu gosto do futebol. O resto eu aprecio, mas sou apaixonado por futebol. Eu gosto de qualquer esporte. Eu acho que não existe nada mais sadio do que o esporte. Tu praticou futebol há muitos anos. O futebol te ensina companheirismo, respeito, estabelecer o teu limite, até aqui eu posso ir, até lá eu não posso. Você aprende a separar as dificuldades, ou seja, tu sempre entende que tem alguém que é melhor do que tu, mas tu entende que tem alguém que é pior do que tu. Eu acho que uma lição muito grande que te explica o futebol, assim, no futebol tu tem uma consciência que sempre tem alguém maior do que tu e alguém menor do que tu. Então se tu bate no menor, tu apanha do maior. Agora, se tu não bate no menor, o maior também te respeita mais. Também te respeita mais. Eu acho que o esporte ensina muito isso. E para terminar então esse assunto de esporte já nesse bloco, você que é um apaixonado por esporte, como é que você vê o nosso futebol? Ele está assassinado, estimado. E não em cima do resultado da Copa do Mundo, não. Que você, eu sei que é um crítico ferrenho, com os pés no chão, mas muito consciente. Você, quando fala com conhecimento. Por isso que eu fiz, já que estamos em esporte, eu sou obrigado a fazer essa pergunta. Ele está assassinado com essas falcatruas, com um poder que não sai da mão deles. Agora o Blatter vai ser candidato de novo lá o ano que vem, não sei quanto, até 2050, 2080. O Delfim está há 30 anos na Federação Catarinense. A CBF trocou só de mão, porque é tudo da mesma maracutaia. E, enfim, o racismo impera no futebol, principalmente, que é uma vergonha. Como é que você vê o nosso futebol? Está assassinado ou está sendo assassinado? O que eu acho, assim, existem talvez 3 ou 4 considerações que são fundamentais. Primeira consideração importante, assim, tu sabe que nenhum dirigente no Brasil é remunerado. Nenhum, presidente de federação, nada. Todos eles vivem maravilhosamente bem. O dinheiro vem de algum lugar. De algum lugar, do céu não cai. Do céu não cai. Então isso já é um problema. Você tinha que ter uma coisa muito clara. O presidente da Federação Catarinense de Futebol recebe tanto. Você não tem, não é assalariado. Se ele é um gestor, teria que receber. Não é assalariado. Então isso já começa. Então, assim, é uma coisa que já é uma área nebulosa. Tu não sabe para onde vai, de onde vem e como é que fica o dinheiro. Isso é um problema muito sério. A segunda coisa que aconteceu, extremamente terrível, é que fugiu da realidade. Você não pode, no Brasil, fazer jogo de futebol às 10 horas da noite. Sem dúvida. Porque você faz jogo de futebol às 10 horas da noite em São Paulo, o cara chega em casa às 3 da manhã para trabalhar às 7h30. Tu é de um tempo que nem eu, em que os jogos de futebol eram às 7 horas da noite. Aí veio uma coisa chamada Rede Globo. Aí o futebol passou para as 8, porque o jornal era às 7. Depois o futebol passou para as 8h30, porque o jornal era às 8. Depois passou para as 10 por causa da novela. Hoje em dia você tem a televisão paga, a televisão fechada, onde isso não acontece. Então isso é um outro aspecto muito complicado. E o que aconteceu de mais importante nisso tudo? Isso começou a criar no nosso jogador a sensação de que ele é artista. Ele não é mais jogador de futebol. Eu vou te dar um exemplo, talvez, daquilo que melhor ilustra o meu raciocínio. O Hristo Stoichkov, que foi um belíssimo jogador búlgaro, ele deu uma entrevista no programa do Falcão, na Fox, logo após o segundo jogo do Brasil na Copa. E o cara fez algumas perguntas para ele, assim, perguntou, por exemplo, o que ele achava se fizesse uma comparação entre, na opinião dele, o Brasil e a Alemanha eram os dois times com mais chance de chegar à final. E aí o cara perguntou assim, se chega à final quem ganha? A Alemanha. Por quê? Porque os jogadores alemães estão querendo jogar futebol, os brasileiros estão preocupados com tatuagens, nada contra tatuagem, estão preocupados com tatuagem, com olhar para a câmera e com penteados. Ou seja, os caras estão aqui, o alemão veio aqui para jogar futebol, o brasileiro veio aqui para uma festa onde ele também vai jogar futebol. Aí, com relação aos treinadores, o treinador, o da Alemanha é superior. Mas por que é superior? Porque o Filipão está dirigindo um espetáculo de teatro e o Joaquim Low está dirigindo um time de futebol. Então, o que eu acho que aconteceu com o futebol brasileiro é que se começou a criar muita coisa extra-campo que influi no campo. Ou seja, o cara que vai jogar bola, ele tem que jogar bola. Apesar de todo mundo achar que o Muricy é um casca grossa, o Muricy deu uma entrevista antes de ontem, dizendo que o time do São Paulo, agora quando jogar aos domingos, vai começar a concentrar às quintas-feiras. Por quê? Porque em casa o neném chora, a sogra vem visitar, o pai vem visitar, o vizinho vem visitar. E na concentração não. Tem horário para dormir, tem horário para comer, tem horário para recuperar. Ou seja,
E tu sabe melhor do que ninguém. Tu, para vir fazer um programa desse aqui, você não pode ir para balada da noite anterior. Sem dúvida. Porque no outro dia tu vai estar com o teu serviço. Agora você imagina um atleta de alto rendimento. Esse é um problema. E no Brasil se criou a ilusão do empresário. O cara faz 2 gols, tem um empresário que vende aquele produto como se fosse uma coisa maravilhosa e na realidade não é nada daquilo. Quer dizer, tu é de uma época, como a minha, em que craque era o cara que jogava 3, 4, 5 anos maravilhosamente bem. Aí ele era dito craque. Hoje o cara faz 1 gol, 2, é craque. É craque. Ou seja, é muito fácil você ter craque. E a pergunta, assim, usando aquilo que a gente pode usar assim, qual dos jogadores brasileiros de hoje, com exceção do Neymar, disputaria vaga nas seleções de 58, 62, 70, 82, 90 e 94? Não, 94 não, 94 2002. Qual deles? Nenhum. Nenhum. Por quê? Nenhum. Porque a nossa safra é Nenhum. ruim. Se acabou aquele jogador grande de futebol, se acabou o craque, entendeu? Quer dizer, o craque era craque, Rivelino era craque, Rivaldo era craque, Zico era craque. Zico era craque, Sem dúvida. Falcão era craque. era craque. É. E você pode vir mais recentemente até, você pode vir para 2002. 2002 você tinha o Marcão, era um Goleiraço. goleiraço. Rivaldo, Você tinha craque. Rivaldo, você tinha Ronaldo Fenômeno, Fenômeno, cracaço. você tinha aquele Kleberson que fez uma Copa do Mundo estúpida. Espetacular. Você tinha uma dupla de zaga muito forte, você tinha pela esquerda um lateral muito consistente, Roberto Carlos, antes de começar a fazer besteira e virar artista. Hoje, cara, não existe mais isso. Então, assim, o nosso futebol hoje, ele está atrás, tecnicamente falando, porque nós paramos de evoluir tecnicamente. Paramos, sem dúvida. Taticamente, os nossos treinadores sentam em cima do... Por exemplo, agora o Joel Santana voltou a assumir o Vasco depois de 13 meses. A despedida dele foi num 7-1 do Vitória contra o Bahia, que ele era treinador lá na Bahia. Ficou 13 meses fora. O discurso dele é o mesmo. Não muda. Está ultrapassado, Está né? ultrapassado. Aí o nosso jogador chama o treinador de professor. Professor do quê? Professor do quê, né? Não, alguns são professor de educação física, outros não são. Então se criou uma fantasia muito grande nessa estrutura maravilhosa para contentar empresário. E hoje tu sabe que metade dos jogadores escalados de grande time é jogador de empresário. De empresário. E não existe fraude maior do que Vanderlei Luxemburgo. E- Diz, ó, não existe, do teu time, não existe fraude maior do que Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo é uma fraude como treinador, desde que ele existe como treinador. Porque você ser treinador do time da Parmalat, que eram 2 seleções brasileiras, é fácil. É só cracaço? Eu queria ver ele ser campeão aqui com o Atlético de Ibirama, jogando o Campeonato Catarinense. Estimado, para nós ir ao intervalo, eu sou obrigado a ir, mas tem que ser bem rapidinho essa resposta. O futebol profissional só existe hoje no Alto Vale Ibirama, graças ainda ao nosso estimado Genésio Ares Marquete. Se não estivesse aí, não teríamos, com certeza. Acho que não teríamos. Tomara que ele viva mais 100 anos, 200, para nós ter o futebol profissional. Você vê, no fundo do túnel, uma luz para nós termos um retorno do futebol profissional um dia ainda em Rio do Sul? Dinheiro acho que tem, condições tem. Difícil é quem vai administrar, quem vai ser o Genésio Ares Marquete de Rio do Sul. Quem vai ser esse cara que vai puxar? Esse é o problema. Tá explicado. E tu sabe melhor do que ninguém que essas coisas existem quando existe uma pessoa que puxa, que busca e que vai atrás. Assim, se o Genésio Ares... Como tinha Osni Gonçalves. Se o Genésio Ares Marquete fosse de Rio do Sul, nós teríamos futebol profissional em Rio do Sul. Se ele fosse de Londras, teríamos futebol profissional em Londras. Se ele fosse de Laurentino... Teríamos, claro. Teríamos. Por quê? Porque ele faz a coisa acontecer. Não ele sozinho, mas ele consegue ser o fator motivacional para fazer com que aquelas pessoas que gostam se unam e a coisa sai. É. O Osni fazia isso, vinha Bingo, Osni vinha Nelson fazia. Morro, vinha Nelson Morro. Dr. Miloca, Miloca, e aí ia vindo. Ferro, aí tem o Carpes, exatamente. e aí tu vai. Zito Matos, Zito aí ia Maia, aí vindo. tu vê uma coisa... mas- Exatamente, não mas tinha como não acontecer. Quem vai ser o cara que puxa? Quem vai ser a locomotiva? Porque você engatar vagão atrás depois é fácil. O duro é ser a locomotiva. É ser a locomotiva. E nós aqui não temos a locomotiva. Não temos a locomotiva. Estimado, nós vamos ao intervalo e nós vamos voltar no retorno, já em seguida, com o Dr. Cedrez para falarmos de urologia. Já, segure aí, voltamos já.